O tema da nossa aula de hoje é o artigo 19 do Código Penal. O artigo 19 do Código Penal, ele trata da questão de resultado qualificado. E aí a gente vai entender o que é esse resultado qualificado. Para a gente entender esse resultado qualificado, foi necessário que você entendesse primeiro o que é o dolo, o que é a culpa. No crime, você tem o fato típico. Esse fato típico, nós estamos estudando ele, que ele é um substrato do conceito analítico de crime. Primeiro é um fato típico, antijurídico, culpável. E aí a gente está vendo o primeiro substrato desse conceito analítico de crime. Entendendo que o crime ele é uma conduta, tem que haver um nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado. E, por último, a tipicidade. Ter um dispositivo legal descrevendo, definindo o crime. Então, nós temos aí o fato típico. Dentro desse fato típico, nós vimos que ele tem dolo e tem culpa. Ou o crime é doloso ou o crime é culposo. Se não tiver uma conduta dolosa ou culposa, está dentro do acidental da fatalidade. O direito penal não vai atrás. Só vai atrás daquilo que poderia ter sido evitado pela conduta do agente. Então, quando ele quer, é uma conduta dolosa. Quando ele assume o risco no resultado, quando ele consente nesse resultado, é também dolo. Dolo indireto. A culpa é a inobservância de um dever de cuidado, que pode ser através de uma imprudência, de uma negligência ou de uma imperícia. Então, você tem um crime doloso, tem um crime culposo. Nós vamos ver na aula também, ao final, a questão da omissão própria e da omissão imprópria. E da ação. Porque o crime ele pode ser praticado através de uma ação ou através de uma omissão. Feito isso, o que vem a ser esse artigo 19, que é o primeiro alvo da nossa aula de hoje? Você tem que apreciar primeiro que existe no crime uma conduta e existe um resultado. Primeiro a conduta e depois o resultado. E a gente vai avaliar se o sujeito teve dolo na conduta ou se teve culpa na conduta. Para depois a gente verificar se o indivíduo, esse mesmo sujeito, em relação ao resultado, esse resultado, ele foi culposo ou doloso? Sim, é isso que nós vamos ver. A possibilidade de você ter dolo ou culpa na conduta e dolo ou culpa no resultado. É disso de que se trata o artigo 19. Porque quando você tem um resultado doloso ou culposo, esse resultado ele pode vir a ser qualificado pelo legislador. Através de quê? Da norma, do Código Penal. Ele vai descrever esse resultado. Ele vai qualificar esse resultado. Qualificar o resultado inserindo uma punição. Em detrimento de quê? Do resultado. Você produziu uma conduta? Sim. Dessa conduta adveio um resultado? Sim. Esse resultado foi a título de dolo ou foi a título de culpa? Avalia-se. E aí o legislador traz uma punição a mais só pelo fato do resultado. Ou ele ter sido doloso ou culposo. É disso de que trata o artigo 19 do Código Penal, que eu vou trazer aqui em slides para facilitar a você a visualização e o entendimento. Com muitos exemplos para você ter absoluto entendimento acerca do crime agravado pelo resultado. Artigo 19. Eis o artigo 19 do Código Penal. O que ele diz? Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Então, você tem uma conduta e você tem
Um resultado. Esse resultado, o sujeito só vai responder por ele se o causou ao menos culposamente. Se ele causou dolosamente, vai responder. Se ele causou culposamente, vai responder. Mas ele só vai responder se pelo menos for culposamente. Se esse resultado adveio de algo imprevisível que ninguém poderia ter evitado, não tem como punir. Não deve ser punido. Então, esse resultado que agrava especialmente a pena do crime, o sujeito só vai responder se pelo menos ele causou de forma culposa. Porque se não foi de forma culposa ou dolosa, é acidental, é fatalidade, ele não responde por esse resultado. Deve responder apenas pela conduta que praticou. O crime qualificado pelo resultado é aquele em que o legislador, após descrever uma conduta típica, conduta que está descrita como crime, com todos os seus elementos, acrescenta-lhe um resultado, cuja ocorrência acarreta um agravamento da sanção penal. Primeiro exemplo que eu vou lhe dar é da lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte. A pessoa dá um murro no seu desafeto. Deu um murro. Estava discutindo, uma discussão, e aí deu um murro. Esse murro foi para lesionar. A intenção do sujeito era lesionar, praticar o crime de lesão do artigo 129 do Código Penal. Professor, quem dá um murro no rosto de outro só quer lesionar? Tem que perguntar para a pessoa. O autor é que é o dono do crime. Então, vamos lá perguntar para o autor. Amigo, o que é que você queria dando um murro no outro? Não, eu quis mostrar para ele que ele tinha que entender a minha razão. E a minha razão eu demonstrei para ele que era através do murro. Então, o que é que você queria? Lesionar. Eu quis lesionar ele dando um murro no rosto dele. Certo. E aí, o que aconteceu? O sujeito era morredor, do murro ele caiu, bateu a cabeça e morreu. Como é a história? Foi, eu dei um murro para lesionar, conduta, dolo, lesão. Resultado, morte. Resultado querido? Não. Desejado? Não. Previsto para ele, autor? Não. Previsível para um número indeterminado de pessoas que você não deve dar um murro em uma pessoa? Sim. Que você pode causar sequelas? Sim. Então, essa morte, o resultado que é a morte, veio a título de culpa. Não querido e não desejado e não previsto por ele. Ele não tinha essa consciência. Culpa inconsciente. Lesão corporal do artigo 129 na forma culposa, do parágrafo 3º. Lesão corporal culposa. Mais à frente eu vou trazer esse dispositivo penal, mas só para, nesse primeiro exemplo, você já abrir o horizonte do que vem a ser a agravação pelo resultado. Uma conduta e um resultado. Conduta pode ser dolosa, pode ser culposa, e resultado pode ser doloso, pode ser culposo. Nesse caso específico, do murro, da lesão corporal, que seguiu a morte, foi uma conduta culposa, com resultado, com uma conduta dolosa para a lesão, com resultado culposo para a morte. Lesão corporal seguida de morte. Vamos aqui a algumas situações do artigo 19, que é a qualificação, a agravação pelo resultado. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Verificando conduta dolosa ou culposa, e a gente vai trazer exemplos de resultados dolosos e culposos. Vamos ver como é que isso pode ocorrer. Primeiro exemplo do artigo 157 do Código Penal,
no seu parágrafo 3º. Crime é de latrocínio. É o roubo seguido de morte. O que é o roubo seguido de morte? É um crime contra o patrimônio, em que o objetivo maior é o patrimônio, sendo que veio a morte da vítima. Acabou vindo a morte. Para o quê? Para se conseguir esse crime contra o patrimônio. O objetivo era o patrimônio e para consumar o crime, houve a morte da vítima. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência. Aí você tem a pena lá do roubo, ok? Esse é a descrição típica do roubo. É a conduta. Essa é a conduta. De quem? De quem pratica o roubo. Ele vai praticar exatamente isso. Mas dessa conduta dele, conduta dolosa, eu quero roubar, ninguém vai roubar de forma culposa. Não. O indivíduo só rouba de forma dolosa. Mas esse resultado, que resultado? Morte. Resultado morte. Vamos trabalhar com a morte. Esse resultado morte, ele pode ter vindo a título de dolo ou a título de culpa. Como assim, professor? Parágrafo 3º do artigo 157, inciso 2. Se da violência resulta, inciso 2, morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. 20 a 30 anos. Por quê? Porque resultou em morte. Então, esse resultado, ele está qualificado pelo legislador. É um resultado agravado. A pena é bem maior, é de 20 a 30. Por quê? Porque resultou morte. Qualificou o crime. Quem fez isso? O legislador. Um crime contra o patrimônio que teve um resultado. Professor, esse resultado, ele poderia ter sido tanto a título de dolo quanto a título de culpa? Sim. Como? A vítima reagiu, ele deu um tiro e levou as coisas embora. Dolo no antecedente, que é a conduta, e dolo no consequente, que é o resultado morte. E um crime de roubo com resultado morte culposo. Imagine que o sujeito entrou lá na residência e aí para assaltar, para roubar, e depois ele tranca todo mundo dentro de um banheiro. 20 pessoas dentro de um banheiro. E essas 20 pessoas morrem asfixiadas. É possível acontecer? Sim. Alguém morreu asfixiado lá. É roubo, conduta dolosa, com um resultado, morte, que veio a título de culpa. Inobservância no dever de cuidado. Ele não observou um dever de cuidado, ele foi imprudente ao trancar 20 pessoas em um banheiro. Não tinha ar para todo mundo. Essas pessoas morreram, sufocadas. O resultado é morte. E ele responde pelo quê? Responde pelo artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2. Latrocínio. Essa morte, descrita aí no artigo 157, esse resultado pode ter vindo a título de dolo ou a título de culpa. Ó. Legislador, tanto fez quanto tanto faz. Se o sujeito foi lá praticar um crime de roubo e adveio um resultado morte, se esse resultado veio a título de dolo ou veio a título de culpa, tanto faz quanto tanto fez. Então, dolo no antecedente, culpa ou dolo no consequente. É possível. Exemplo agora que eu vou lhe trazer de uma conduta culposa com resultado culposo. Culpa no antecedente e culpa no consequente, no resultado. Olha aqui o crime do artigo 150 do Código Penal. Causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Formas qualificadas do crime de perigo comum. Entre eles o artigo 150. Artigo 158. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave,
a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Você pode causar o incêndio, conduta de forma culposa, e esse resultado, qual o resultado? A morte de alguém que estava no local, ter vindo também a título de culpa. Culpa no antecedente e culpa no consequente. Culpa na conduta, culpa no resultado. É um resultado qualificado pelo resultado. É um crime qualificado pelo resultado. O resultado foi morte, veio a título de culpa, poderia ter vindo a título de dolo, dolo no antecedente, dolo no consequente, mas você consegue, através desses exemplos, verificar que é necessário separar a conduta dolosa ou culposa do resultado doloso ou culposo, para você entender o artigo 19, que o legislador traz a agravação pelo resultado. E isso pode ocorrer em vários crimes. Vários crimes o legislador faz isso. O estupro. O estupro que seguiu a morte da vítima. Aí ele vai pegar o estupro, crime doloso, e vai qualificar, vai trazer um aumento de pena só pelo fato do resultado. Ele responde pelo estupro na forma qualificada. Então, várias possibilidades dentro do Código Penal de você ter o crime que vai ser qualificado, que vai ter um aumento de pena em detrimento do resultado. Dentro desse estudo do artigo 19, nós temos a classificação do crime préter-doloso ou préter-intencional. Professor, aquele primeiro exemplo do murro é préter-dolo? É. Pessoa que deu um murro na outra, o indivíduo era morredor, caiu, bateu a cabeça e morreu. É préter-dolo. E o que é, então, préter-dolo? É quando você tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Quando você tem essa conduta dolosa e um resultado culposo, a doutrina chama de préter-dolo ou préter-intencional. Crime cujo resultado vai além da intenção do agente. Este deseja um resultado e o atinge, mas sua conduta enseja outro evento, por ele não querido. O sujeito atua com dolo inicialmente, havendo culpa no resultado, além do pretendido. E aí, eu prometi para vocês, está aí no slide, a transcrição do artigo 129, parágrafo 3º, que é a lesão corporal seguida de morte. Vamos aí. Artigo 129, lesão corporal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Trazer aqui alguns fatos, alguns exemplos para você verificar se houve ou não préter-dolo. Esse primeiro caso ilustra uma ocorrência, um fato aqui no Ceará, e aqui é um exemplo meramente acadêmico para se entender o préter-dolo. Matéria extraída do Diário do Nordeste. Vitor Kinderé Amora, um advogado, ele estava em uma via na Aldeota, havia um congestionamento grande,
por conta de uma colisão entre dois carros. Os dois carros, as pessoas já tinham se conciliado, estavam aguardando a chegada do juizado especial civil. Vitor Kinderé Amora, pelos relatos extraídos do inquérito policial, ele passou pelos dois veículos e parece que foi muito próximo às pessoas. E conta o Vitor Kinderé que alguém bateu no seu veículo, bateu reclamando da atitude dele. Isso foi suficiente para ele parar a cerca de 200 metros, abrir o porta-mala e pegar uma chave de fenda. Foi em direção às pessoas e quando a pessoa do José Wilson Saraiva estava lá, que era um dos envolvidos na colisão, foi se aproximar e ele já foi dando uma chave de fenda na cabeça desse rapaz. Esse rapaz caiu ao solo. O pai do José Wilson tentou também intervir, levou outra chave de fenda e o Vitor foi embora. O José Wilson foi hospitalizado, mas acabou vindo a óbito. Exemplo para ilustrar o préter-dolo. Porque a defesa do Vitor Kinderé Amora alegou préter-dolo, dizendo que, olha, o meu cliente, ele não tinha intenção de matar. A intenção dele era lesionar, não matar. O resultado morte veio de forma não querida e não desejada. Veio a título de culpa. A promotoria de justiça alegou na acusação de que o crime não era um crime préter-doloso. Era um crime com dolo no antecedente e dolo no consequente. Como assim dolo no consequente? Porque quem desfere uma chave de fenda na cabeça de alguém está assumindo o risco na produção do resultado. Então você tem dolo no antecedente e dolo no consequente, dolo na conduta e dolo no resultado. Crime doloso. Ele quis matar e conseguiu matar, porque ele assumiu o risco da produção desse resultado. E aí ficou a defesa e a acusação, divergindo. Préter-dolo, dolo. Dolo direto. Aliás, dolo indireto, dolo eventual. Para o juiz, o que ele fez? Tribunal de Justiça mandou para o júri. Mandou que o júri decidisse. O júri é que vai decidir se foi um crime préter-doloso, se foi dolo no antecedente e culpa no consequente. O que o júri decidiu? O júri decidiu pela condenação por homicídio consumado. Ele acabou sendo condenado por homicídio condenado. E aí a justiça aumenta a condenação de Vitor Kinderé de 16 para 27 anos. 27 anos pelo um homicídio doloso e por uma tentativa de homicídio. Homicídio doloso em relação à vítima José Wilson e tentativa de homicídio para o pai do José Wilson. Mas espero que tenha dado para você situar em relação a esse exemplo da questão do préter-dolo. Outro caso de repercussão nacional. O cinegrafista Santiago, lá da Bandeirantes, estava cobrindo um evento quando dois rapazes lançaram um rojão. Desse rojão, acertou a cabeça do cinegrafista. O que a defesa alegou? Préter-dolo. Qual era o dolo deles? O dolo deles, a intenção deles, era apenas o crime, a questão do perigo, de acender rojão, acender artefato. É um crime de perigo. O resultado deve ser um resultado que qualifica o crime, que adveio à morte. Então, eles
o caso para a defesa, dolo no antecedente de um crime de perigo, com um resultado qualificado. Mas esse resultado vindo a título de culpa. A promotoria novamente disse não, não. É dolo no antecedente e dolo no consequente. Dolo na conduta, dolo no resultado. Quem coloca um rojão desse em um local de grande movimentação assume o risco na produção do resultado. Eles divergiram, mas, novamente, e normalmente é isso que ocorre, os tribunais superiores mandam para o júri. Já que houve a morte da pessoa, os crimes dolosos contra a vida são julgados através do tribunal do júri. Então, mandou que o júri decidisse se era um crime préter doloso, dolo no antecedente e culpa no consequente, ou um crime com dolo indireto. Dolo no antecedente e dolo no consequente, um dolo em detrimento de ter assumido o risco na produção do resultado. Acusados pela morte cinegrafista vão a júri popular, decide o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça acolhe recurso do Ministério Público e entende que dupla assumiu o risco ao lançar rojão. Caso foi em janeiro de 2014, réus vão responder por homicídio qualificado. Índio Pataxó. Alguns aqui não tinham ainda nascido quando aconteceu esse caso, mas esse caso ele teve uma imensa repercussão. Por quê? Porque um dos envolvidos era um filho de um ministro, de um tribunal superior. Eram 5 jovens, 4 maiores e um menor, classe média alta de Brasília, estavam andando lá pela madrugada e, de repente, não sei o que deu na cabeça deles, mas eles acharam que seria engraçado comprar um galão de querosene, de combustível, e atear no mendigo. E atear fogo. Foi isso que eles fizeram. O índio Galdino Jesus dos Santos, à época tinha 45 anos, ele foi lá por conta de um movimento, ele da tribo Pataxó foi lá por conta de um movimento de reivindicações de terras. E aí ele tomou umas, perdeu o horário de entrar na pousada, não permitiram mais a entrada dele, e aí ele foi para um ponto de ônibus, pegou uns papelões, se cobriu por conta do frio. E aí esses 5 jovens avistaram ele, foram lá e atearam fogo, colocando 2 galões de combustível. Aí o que aconteceu? Novamente, defesa, acusação. Defesa, crime, préter doloso. Préter doloso. Por quê? Porque eles tiveram dolo no antecedente. Dolo de quê? Lesão corporal do artigo 129. E o resultado veio a título de culpa. Um resultado não querido e não desejado. Crime préter doloso. Lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º. Promotoria, nananina não. Esse crime aí é um crime de homicídio qualificado. Dolo no antecedente e dolo no consequente. Dolo porque queria a morte e esse resultado eles criaram um risco na sua ocorrência. E lá no parágrafo 3º do artigo 129, você viu de forma bem clara que pelas circunstâncias, deixa eu voltar aqui, se resulta a morte, as circunstâncias evidências que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Então, para que haja o préter dolo, a lesão corporal seguida de morte, é necessário que as circunstâncias elas sejam evidentes, que o sujeito não quis esse resultado morte, nem assumiu o risco da sua produção
para ser favorecido. O índio Pataxó acordou com o corpo em chamas. Por volta das 5 horas da manhã, foi queimado por 5 jovens em 20 de 4 de 1997, em Brasília. Chegou ao hospital com 95% do corpo queimado e morreu no dia seguinte. A defesa, a princípio, alegou preterdolo. Em 2001, foram condenados a 14 anos de prisão, cada um, por conta dessa morte. Agora ergueis as mãos, glória, para Nossa Senhora passar na frente do padre e o padre não morrer. Foi isso que aconteceu com o padre Marcelo. Agora eu lhe pergunto, que crime é esse? Se tivesse ocorrido a morte do padre, seria lesão corporal seguida de morte? Seria homicídio? Dolo no antecedente? Dolo no consequente? Vamos imaginar aqui. O que ela fez? Ela deu um empurrão. Beleza, deu um empurrão, e aí o padre se desequilibrou, caiu, o padre estava morredor, caiu bateu na cabeça e morreu. Ok. Tá. Então, eu acho que tem gente que está se coçando para dizer que é lesão corporal seguida de morte. Já foi prova de concurso. Lesão corporal seguida de morte? Não. Por que não? Empurrão não é lesão corporal. Empurrão é vias de fato. Empurrão é uma contravenção penal. É uma contravenção penal do artigo 21. Vias de fato. Não deixa lesão. Não deixa. Você não lesionou a pessoa. Foi um empurrão. Você segurou a pessoa. Deu um sacode nela. Lesionou? Ficou lesão? Não. O que é isso? Vias de fato. Não causou nenhuma lesão à pessoa. Então, quando a pessoa dá um empurrão, é vias de fato. E se desse empurrão a pessoa se desequilibrou, bateu a cabeça e morreu, é morte. Morreu é morte, é homicídio. Agora, esse homicídio foi de forma querida, desejada? Não. Foi em observância do dever de cuidado. Ela queria empurrar e a pessoa tropeçou, caiu, bateu a cabeça, morreu. Homicídio culposo. As vias de fato, elas acabam sendo absolvidas pelo homicídio. Então, o sujeito somente irá responder por homicídio culposo. Vai responder pelo quê? Por homicídio culposo. Vias de fato do artigo 21 da Lei das Contravenções é absorvido pelo homicídio culposo do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Então, não é lesão corporal seguida de morte, é homicídio culposo, porque aí esse empurrão é apenas vias de fato. Vias de fato. Cuidado. Uma jurisprudência aqui de um Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O que ela diz? Caso concreto, e sempre é importante, volto a dizer, você pesquisar jurisprudência sobre os temas que você está estudando, porque você alia a prática à doutrina. Você vê exatamente um fato que ocorreu e traz a teoria para explicar. Então, a jurisprudência aqui foi de um caso que envolveu a questão da lesão corporal seguida de morte. Diz aqui. 1. Comprovado que o apelante, revestido de animus laedendi, que é animus laedendi? Vontade de lesionar. Professor, vontade de lesionar é animus laedendi? E se fosse matar? Era animus necandi. Animus necandi. Animus necandi, matar. Animus laedendi, lesionar.
Então, o que é que o sujeito fez? Empurrou a vítima de uma altura de 3 metros, vindo esta a óbito por traumatismo craniano, decorrente da queda. Correta é a condenação por lesão corporal seguida de morte. Não há falar em homicídio culposo quando a conduta do agente não foi perpetrada com imprudência, imperícia ou negligência, afigurando-se nítido o dolo do autor de lesionar o ofendido. Então, você teve um caso em concreto, lá em Minas Gerais, que o sujeito empurrou o outro de uma altura de 3 metros. E aí entenderam que a intenção dele, a finalidade, a consciência dele era com ânimos de lesionar. Ele teve, então, dolo de lesão e não dolo de matar. Antecedente, conduta. O resultado, que foi a morte, veio a título de culpa, por inobservância do dever de cuidado. Crime préter-doloso. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Crime préter-doloso. Vamos para o outro tema da aula de hoje, que é a questão da omissão. Vamos aqui trazer outro slide para facilitar o nosso caminho em relação aos crimes comissivos e os crimes omissivos. Omissivos próprios e omissivos impróprios. Slide de número 14. Iniciamos o slide de número 14. O que nós temos estudado até agora? Fato típico. Conduta. Conduta pode ser o quê? Através de uma ação, através de uma omissão. Tem que ser ou dolosa ou culposa. Para o quê? Para a existência do crime. Conduta é ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade e que contraria os fins do direito penal. Pressupõe um comportamento humano. Então, dentro dos elementos da conduta que nós já estudamos, primeira aula sobre o fato típico foi sobre conduta. E aí, dentro da conduta, nós temos que ter consciência, finalidade, exteriorização e voluntariedade. Se faltar um desses elementos, o fato é atípico, é a ausência de conduta, portanto, não há crime. Essa exteriorização, ela pode se dar de forma ativa, de forma através de uma ação, ou de forma negativa, através de uma omissão, que é o que nós vamos ver as classificações. O artigo 13 do Código Penal diz o seguinte, e aí é onde você já encontra no texto legal a questão da ação ou da omissão. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Vou ler de novo para você. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Esse é o primeiro dispositivo legal que traz a teoria do crime. Nós vamos estudar com bastante profundidade o artigo 13. Primeira coisa que nós vamos ver agora é a classificação em relação à ação ou omissão. Essa conduta pode ser através de uma ação ou pode ser através de uma omissão. Crimes praticados através de uma ação são os crimes
denominados pela doutrina de crimes comissivos. É um fazer, um atuar, um agir. Crimes comissivos. Ação é a conduta positiva, que se manifesta por um movimento corpóreo. A maioria dos tipos penais descreve condutas positivas. Matar, constranger, falsificar, furtar, estuprar, extorquir. Você age. Você tem ação em relação à conduta, ao seu comportamento. Então, é o mais simples de entender. Crimes comissivos. Agora, nós temos uma classificação em relação aos crimes omissivos. E a gente vai se debruçar nessa classificação em relação aos crimes omissivos. Os omissivos próprios e os impróprios. Vamos aqui ao conceito dos crimes omissivos. Omissão é a conduta negativa, que consiste na indevida abstenção de um movimento. É a não ação com possibilidade concreta de ação. A não realização de uma ação finalista, que o autor podia realizar na situação concreta. Não fazer o que o ordenamento jurídico obriga. É o não cumprimento de um dever jurídico de agir, em circunstâncias tais que o omitente tinha a possibilidade física ou material de realizar a atividade devida. Então, você tem aí o conceito da omissão. Não agiu, não fazer. Quando você poderia ter agido. Muito pelo dever de solidariedade. Nós temos um dever de solidariedade em relação à sociedade, à coletividade, de que todos devem ajudar uns aos outros. Então, quando você vê uma pessoa em perigo, quando você vê uma pessoa enferma, você deve ter providências, em socorro, você deve tomar providências para salvar essa pessoa. Pressupostos da omissão. Primeiro, dever jurídico, que impõe uma obrigação de agir ou uma obrigação de evitar um resultado proibido. Teoria normativa ou jurídica. Então, o primeiro pressuposto da omissão é que o legislador ele está vindo e dizendo que essa tua conduta, essa tua omissão, ela é penalmente relevante. Porque você podia agir, você tinha condições de agir, você tem que ter um dever de solidariedade em relação à sociedade. Então, quando você não age, o legislador vem e diz, olha, essa conduta aqui, essa omissão é crime. Ele vincula a omissão ao crime. E aí você está dentro do crime, por quê? Porque o legislador trouxe a omissão penalmente relevante. Ele normatizou, ele trouxe dentro da lei que essa conduta omissiva tem que ser punida. Então, o primeiro pressuposto é o dever jurídico, porque a norma está dizendo que essa omissão é crime. Segundo pressuposto, possibilidade física ou material de agir. Atropelei uma pessoa, era no meio da favela, a família toda estava vindo em direção a mim para me matar. Eu, mesmo assim, era para eu ter parado e tentado socorrer a pessoa? Claro que não. Você ia morrer? Era impossível. Se toda a família da vítima estava vindo revoltada porque você atropelou ela, atropelou uma criança, comunidade vindo toda para te linchar, era possível? Não. O legislador não vai atrás do impossível. Vai atrás daquilo que o sujeito poderia ter evitado. Daquilo que o sujeito poderia ter realizado. Para evitar resultados. Então, quando você não podia, não tinha condições de agir, não se preocupe. O direito penal só vai atrás daquelas situações evitáveis. Situações que o sujeito poderia ter feito algo diferente para evitar as consequências. Então, guardem aí esses dois pressupostos. O dever jurídico,
estabelecido pela lei e a possibilidade física ou material de agir. Espécies de crimes omissivos. Omissivo próprio ou puro. Então, pela doutrina, traz omissivo próprio ou puro. E a outra classificação é crime omissivo impróprio ou impuro, ou promíscuo, ou espúrio, ou comissivo por omissão, ou omissivo qualificado. Professor, o senhor está inventando, é? O senhor que inventa isso daí? Não é possível. Todos esses significados para a mesma coisa? Não, professor, aí não. Aí eu vou perder meu final de semana tendo que decorar todos esses nomes para a mesma coisa. Não bastava dizer que era omissivo impróprio, não? Porque qual o problema disso? Aí vai você, numa banca examinadora, numa prova oral, você afiado com a matéria, você sabendo que é omissivo próprio, sabendo distinguir do omissivo impróprio, aí o examinador te pergunta, e o que você entende por um crime promíscuo? Você, crime promíscuo? Aí, numa pergunta dessa, um crime promíscuo, é melhor você nem chutar, porque o teu chute vai ser uma coisa terrível. Crime promíscuo, aí não, rapaz, eu vou inventar para não passar em branco. Mas inventar em crime promíscuo, então a doutrina, não sou eu, juro para você que não sou eu, não fico procurando pelo na casca do ovo, não fico, mas é porque você tem que ter o conhecimento de todos os significados em relação ao que a doutrina vem trazendo. Por quê? Porque vai cair no teu concurso. Se é uma prova da OAB, eles não vão fazer uma pegadinha, uma casca de banana como essa. Mas uma prova de concurso, em que você está lá nadando de braçada com os concorrentes, você vai ter que chegar lá e saber que crime omissivo impróprio é o mesmo que impuro, que promíscuo, que espúrio, omissivo por omissão, omissivo qualificado. E aí, se for para escrever, você vai escrever e dizer todos esses significados, para demonstrar conhecimento e para não ser pego de surpresa. Então, a doutrina fica esse registro dos inúmeros significados em relação ao mesmo tema. E aí tenha cuidado em relação a isso. Vamos fazer a classificação, então, dos crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. Vamos primeiro para os crimes omissivos próprios, o que vem a ser os próprios ou puros. São aqueles praticados com a simples conduta negativa do agente, independentemente da produção de resultado posterior. A omissão é componente da descrição legal. A omissão vem enunciada no tipo, correspondendo à conduta desobediente. Basta que haja omissão, independentemente do resultado no mundo exterior para ver o crime. Como é aí, professor? O que isso quer dizer? Quer dizer que para haver o crime omissivo próprio, o legislador pega e ele descreve a conduta omissiva. Ele diz no artigo, no dispositivo, a conduta na forma de omissão. Vai descrever lá, deixar de fazer isso, fazer aquilo, se omitir de fazer isso, fazer aquilo. Então, o legislador descreveu. Então, toda vez que o legislador descreve essa conduta omissiva, é omissivo próprio? Ok, beleza. Professor, e não precisa ter resultado nenhum? O sujeito morreu, o sujeito se lesionar? Não precisa. Basta o comportamento, a conduta, a sua conduta omitente, independente de resultado. Se a pessoa morreu, se a pessoa se lesionou, se não aconteceu nada com ela, mas o que importa é que você se omitiu, você deixou de ter esse dever de solidariedade, de ajudar o próximo, por exemplo. E aí, está dentro do crime. Principal dispositivo, principal no sentido de o mais cobrado em relação à omissão imprópria.
é o artigo 135 do Código Penal. É o crime de omissão de socorro. Veja que o legislador descreveu o que é a omissão de socorro. Já que o legislador descreveu, nós vamos entender que esse é um exemplo de crime omissivo próprio ou puro. Por quê? Porque está descrita a omissão. Diz aqui o texto do artigo 135. Deixar de prestar assistência. Então, deixar é o comportamento omissivo. Então, o legislador está descrevendo a omissão. Ele diz deixar. Quem está deixando está se omitindo. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo. Está vendo aí? Possível. O segundo pressuposto, condições de agir, condições materiais de agir. Se você não tinha como agir, o Estado não vai atrás de você. Então, quando era possível fazer, o quê? De agir e não ter se omitido. Então, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Imagine que você está lá na sua fazenda, dirigindo sua caminhonete, vindo para Fortaleza, e aí, de repente, você lá no caminho, você vê um dos seus funcionários que levou uma queda quando estava tirando aqueles cocos bonitos que você pediu, no meio da estrada. Tinha algum risco para você de parar e socorrer o seu empregado? Tinha não. Ele estava ferido? Estava. O que você fez? Eu estava com pressa, também não queria ensanguentar meu carro, fui embora. O que você fez? Omissão de socorro. Você omitiu socorro. Professor, e se dessa queda aí ele não teve nenhuma lesão grave, nem morreu? Tem diferença? Olha, se não teve lesão grave, ele nem morreu, o crime continua sendo do artigo 135, omissão de socorro. Agora, só a conduta já é o crime. Agora, se vem um resultado agravador, está no parágrafo único. Diz aqui o parágrafo único do artigo 135. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Então, se ocorrer um resultado agravador em detrimento da tua omissão, há uma qualificadora em relação a esse crime descrita no parágrafo único, com aumento de pena. Lesão grave, a pena é aumentada pela metade, e se resulta a morte, essa pena do artigo 135, ela é triplicada. Briga de marido e mulher. Você mete a colher, tá lá o vizinho espancando a mulher pedindo, vizinho, pelo amor de Deus, me socorra, me ajude, ele vai me matar. Aí o que você faz? Aí você pega o controle remoto e aumenta o volume da TV, para nem escutar mais aquilo. É crime isso? Professor, é crime? É crime. Qual crime? Crime do artigo 135 do Código Penal. Omissão de socorro. Aqui, ó. Pessoa em grave e iminente perigo. Deixar de prestar assistência à pessoa em grave e iminente perigo. Professor, mas era para eu chutar a porta lá, o homem tem 2 metros. Não, se ele tinha 2 metros, se você não tinha como agir dessa forma, tem aqui, ó. Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Você ligasse para a polícia. Você não ligou para a polícia, só aumentou o som, crime de omissão de socorro. Você podia agir e não agiu. Você faltou um dever de solidariedade. Briga de marido e mulher, se mete a colher, sim, sob pena de você responder por sua conduta omissiva. Professor, mas como é que prova? Provar um crime é lá no processo penal. Aí lá tem os meios de prova.
Não é porque não foi provado que você não foi condenado que o crime não existiu. O crime existe por si só pelo fato de ter sido cometido. Professor, Pois mas não? na teoria a gente sabe que isso é muito bonito e tal, essas coisas. Sendo que, por exemplo, se tiver acontecendo um crime e tal, e você falar com a polícia e tal, essas coisas, e denunciar o indivíduo, e depois, vamos supor que, sei lá, seja tráfico de drogas, e depois que ele sair de lá, ele vai sair meio que com uma raiva de você, da pessoa que denunciou, tá entendendo? E o que fazer numa situação dessas? Porque a gente sabe que uma pessoa não fica muito tempo preso lá, né? Obrigado pela participação, Ingrid. Em relação, uma coisa é você denunciar um tráfico de drogas, outro é denunciar uma pessoa que está em grave perigo. Se a pessoa está lá em grave perigo, ela está precisando da sua ajuda. Você pode ajudar? Posso. Você vai ajudar? Não. Você está cometendo um crime? Sim. Qual crime? Artigo 135 do Código Penal. Você tinha uma pessoa que estava em grave, iminente perigo e você não teve dever de solidariedade. Você se omitiu. Ah, professor, mas depois ele ia ficar com raiva de mim e depois ela ia voltar com ele. No outro dia, os dois de bem lá e eu me meti. Não importa. O Estado exige de você um comportamento positivo, uma atuação, que você haja. Se você não agir, independentemente do resultado, seu crime é omissivo próprio. Artigo 135 do Código Penal. Ah, um tráfico de drogas. Bom, o sujeito está lá traficando drogas e você não denuncia. Eu não vejo esse comportamento a ser enquadrado aqui no artigo 135. Não tem. Você não é obrigado a estar ligando para a polícia porque você sabe de tráfico de drogas. A lei não descreve esse comportamento omissivo seu. Por isso é o primeiro pressuposto do crime omissivo. Lembra lá o segundo pressuposto? Segundo pressuposto, possibilidade de agir, possibilidade material. Esse é o segundo. E o primeiro é normativo. É a tua conduta omissiva está descrita, dizendo que essa omissão é penalmente relevante. Então, se não tem essa responsabilidade para você, que sabe que o vizinho lá está traficando drogas, a norma não traz consequências, mas traz consequências para a sua vizinha. Ok? Espero ter me feito entender. Salve a vizinha. Denuncie quando a pessoa estiver lá em risco. Professor, Pois não? a minha pergunta é em relação a um vídeo que eu vi, era um mendigo, ele estava passando mal, estava numa posição assim, mas que dava para a pessoa entender que ele estava passando mal, né? Aí eu acho que deve ter passado cerca de umas 20 pessoas por ele e não fizeram nada, até que uma pessoa chega e ajuda. Aí a minha pergunta é o seguinte: essas pessoas que deixaram de se omitir, elas cometeram crime? E uma coisa assim que eu estava pensando, não sei se é verdade ou não, mas parece que em relação aos mendigos tem uma certa uma omissão muito grande a questão nesse tipo de casos, né? Já acontece alguma coisa com eles e o Estado não se move para tentar proteger. O que é que o senhor acha desse? Guilherme, Guilherme, por favor, não vá atender o telefone agora. Espera que eu vou explicar. Segura aí um pouquinho o telefone, tá tocando. Mas obrigado aí, Guilherme. Excelente pergunta, muito bom. Guilherme, do que você está me perguntando, eu entendo que, desse seu exemplo, nós temos 20
pessoas que cometeram o crime de omissão de socorro. 20 pessoas que viram uma pessoa estar passando mal e não tiveram atitude nenhuma. Não pararam, não ligaram para o socorro, não tentaram acudir, não fizeram nada. Independentemente de ser um mendigo ou ser uma pessoa rica, pessoa nobre. Onde é que nós estamos? Nós temos que ter solidariedade com o mendigo, com quem quer que seja. Então, quem pegou, passou por ele, virou a cara, fez de conta que não viu, cometeu crime. Que crime? Crime de omissão de socorro, do artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a pessoa ferida, inválida ou desamparada, ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Essas 20 pessoas, Guilherme, fizeram isso, são 20 criminosos. Só teve um que parou para ajudar. Esse é o único que não cometeu crime. O resto, crime. Vamos aplaudir essa pessoa que parou. Não, não é só isso. Essa pessoa, ela tem e sabe do seu dever de solidariedade, que todos nós devemos ter. É a regra. Era para ser o contrário, era para ter 20 querendo ajudar. Mas não, 20 não ajudaram, 20 passaram. 20 cometem um crime. Ah, professor, mas não vai provar, não. Aonde que o Estado vai atrás de 20 pessoas para responder por crime de omissão de socorro? Não se importe, pelo amor de Deus, não se importe com o processo penal, como o Estado vai fazer. Isso é lá em processo, meios de prova. Pegar testemunha, pegar filmagem, fazer tudo para conseguir prova para incriminar essas 20 pessoas. Mas o crime não deixa de ser crime se não for provado. Foram 20 pessoas que cometeram crimes. Ok? Crime de omissão própria. Professor, no caso de o cara tá com a arma de fogo, realizou um assalto e ali ele tá agredindo, né, a vítima, espancando até a morte, e aí tem 2, 3 pessoas ao ver ali, ele está armado. Nesse caso, se enquadra também nessa omissão ou não? Elias, deixa eu só ver se eu compreendi aqui o exemplo. São policiais que estão batendo em alguém. Não. O assaltante chegou com a arma e aí, ao realizar o assalto, após ele ali subtrair o bem da pessoa, ele começou a agredir e bater na pessoa até, de repente, chegar ali ao óbito. E ali tem 2, 3 pessoas do lado, vendo ali o assaltante, após o roubo, da agressão contra a pessoa, ao ponto de levar até a morte a ele. As pessoas ficarem acuadas porque ele estava com a arma na mão e não prestar ali nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma reação, seria omissão por parte dessas 3 pessoas que estivessem ali ao lado, acompanhando? Elias, possivelmente, se eu e você fôssemos essas pessoas, eu acho que a gente não ia reagir, não. Eu desarmado, você desarmado e o assaltante armado, eu acho que não tinha condição da gente agir, não. O Estado não vai atrás da gente para punir a gente, porque a gente não tinha condição de agir. Não tinha a possibilidade. Que possibilidade é essa? Está aqui no artigo 135. Quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. Tinha um risco pessoal. O cara estava armado. Ele estava armado matando alguém. E se a gente fosse lá, a gente ia ser o próximo. Então, não tinha a condição, o segundo pressuposto da possibilidade de agir. Condições físicas e materiais de agir. A gente não tinha. Contra um sujeito armado, eu não discuto com ninguém
E também aconselho a ninguém discutir com quem está armado. Porque nunca se sabe o que, é que a pessoa possa vir a fazer. Estando armado, a gente não discute. A gente dá razão sempre a alguém que está armado. Não discuta. Espera a pessoa ir embora. Oi. E naqueles casos em que, sei lá, uma pessoa tá cometendo um furto ou então uma coisa assim, e o pessoal começa a bater nessa pessoa. Por exemplo, se junta um monte de pessoa para bater no ladrão. E aí, se você não salvar, se você não, sei lá, ficar do lado do ladrão e dizer assim, ei, gente, não bate aqui no cara, não. Isso aí é questão de omissão de socorro, se você não fizer isso, e isso aí se enquadra na parte que você falou que não tem que ter risco para você mesmo, aí, o que você estava falando agora? Perfeito, Ingrid. Obrigado pela pergunta, pela participação, excelente. Eu creio que está dentro também no que o Elias estava pensando em relação ao risco. Quando você está diante de 20 pessoas que estão agredindo outra, qual a condição que você tem para rebelar 20 pessoas sem que eu seja também agredido? Tem 20 torcedores de um determinado time agredindo um cidadão. Tem uma gangue agredindo um cidadão, 20. Eu estou sozinho, desarmado. Eu tenho condição de fazer? Eu tenho essa possibilidade de fazer sem me colocar em risco? Não, não tenho. Então, o direito penal, o Estado, não vai punir você, exigir de você uma conduta impossível, uma conduta que lhe traga um risco. Não vai. Tá? Dentro também dessa questão pontuada, bem pontuada pelo Elias. Outro exemplo de crime omissivo próprio ou puro. Artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, é a Lei 9.503 de 1997. Olha aqui o que o legislador traz. Ele traz a descrição da omissão. Quando o legislador traz a descrição da omissão, descreve essa omissão, nós estamos diante de uma omissão própria, uma omissão pura, porque está descrita pelo legislador. Deixar o condutor, artigo 304, deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Então, se atropelou alguém e não parou para socorrer, ou você está lá no trânsito, está vendo aquela situação, e você não age, o condutor que atropelou vai responder pelo artigo 304, omissão de socorro. Omissão de socorro no trânsito. A omissão está descrita, independente de haver resultado agravador, do sujeito morrer, do sujeito se lesionar de forma mais grave, pela falta de prestação do socorro. Mas o crime existe autonomamente, existe por si só, está descrito na lei a omissão de socorro no trânsito. Artigo 304. Mais um exemplo de crime o quê? Crime omissivo.
onde o legislador descreveu a conduta omissiva e, portanto, fica na classificação de crime omissivo puro ou próprio. Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, de 2003. O que essa lei diz? No artigo 13. Deixar de. Quem está deixando está se omitindo. Então, o legislador traz a omissão, descreve essa omissão. Portanto, é omissão própria, independente de resultado lesivo. Basta a omissão. Artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pena, detenção de 1 a 2 anos e multa. Então, é omissão própria porque o legislador descreveu a conduta omissiva. Mais um exemplo. Professor, mais exemplo? Mais exemplo. Por que tanto exemplo, professor? Para você ficar bem nítido aí a questão do omissivo próprio, para você não esquecer jamais. Então, eu trago diversos exemplos aí para você de crimes omissivos próprios, onde o legislador descreveu a conduta omissiva. Por isso, a doutrina classificou como uma omissão própria. O outro exemplo é no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. O artigo é o 231. Deixar. Sempre condutas omissivas. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido, ou à pessoa por ele indicada. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Então, é um crime omissivo próprio quando a autoridade policial, o delegado de polícia, faz a apreensão da criança, do adolescente, mas não comunica. Está lá o menor preso na delegacia, apreendido na delegacia, mas não foi comunicado nem ao Poder Judiciário, nem à família, ou a ninguém pela criança indicada. Isso é um crime praticado pela autoridade, é um crime omissivo. É omissivo próprio porque houve a descrição da conduta pelo legislador. Mais exemplo? Mais exemplo. Olha aí a prevaricação. Prevaricação é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Está no artigo 319 do Código Penal. O que ele diz? Diz assim, ó, retardar ou deixar de. Olha a conduta omissiva. Deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. É exemplo de crime omissivo próprio. Por quê? Porque o legislador descreveu a conduta, o comportamento omissivo. Está lá o juiz, que ele pega, tem um processo, e ele tem interesse em relação ao processo, porque é de um amigo dele, tem um interesse pessoal, e não é interessante para o amigo dele que seja julgado logo. O que o juiz faz? Pega aquele processo e coloca lá por último. Na hora que chega a vez do processo, volta o processo para a última prateleira. Isso é o quê? Prevaricação.
está deixando de praticar um ato que é devido, um ato de julgar, que ele é obrigado a fazer. E por que ele está fazendo isso? Por conta de um interesse pessoal, tem um sentimento pessoal em relação a esse comportamento. É diferente de você tem lá o juiz, tem 4.000 processos na vara, e aí está com 3 anos, 5 anos que o teu processo está lá e não é julgado. É prevaricação? Não. A não ser que ele tenha um interesse pessoal, que ele esteja ali procrastinando, deixando de julgar, porque ele tem algum interesse em relação a esse processo. Mas como tem 4.000, não dá para ele julgar todos os processos com tanta rapidez. Mas a partir do momento que ele tem um interesse em relação àquele processo e ele deixa de julgar, deixa de praticar um ato por conta desse interesse, o crime é de prevaricação do artigo 319. E a omissão imprópria. Omissão imprópria ou impuro, ou promíscuo, ou espúrio, comissivo por omissão, omissivo qualificado. Que vem a ser: há um dever especial de proteção. A ação esperada é dirigida a uma pessoa especificamente que tenha a vinculação com a preservação do bem jurídico. O agente garantidor, ou garante, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, é quem tem o dever jurídico de agir para evitar o resultado. A omissão imprópria, ela decorre de um especial tratamento que o legislador dá a certas pessoas que são as garantidoras. Essas pessoas vão garantir que o resultado não ocorra. Quando elas se omitem, essa omissão é tão relevante que a pessoa não responde pelo que se omitiu. Ela vai responder pelo resultado lesivo. Se desse resultado veio a morte, se desse resultado veio lesão, responde por ele. Responde por homicídio, responde por lesão, e não por omissão. Os crimes comissivos por omissão são crimes de resultados e só podem ser praticados por certas pessoas, chamadas de garantes. O Código Penal define quem são os garantes. São as pessoas que têm o dever de agir no sentido de evitar o resultado. Então, todas essas pessoas que nós vamos ver que o legislador trouxe como garantidoras, se elas não agirem para evitar o resultado, elas vão responder pelo resultado lesivo, pela lesão, pela morte, pelo que vier em relação a esse resultado. Agora, se não tiver tido resultado nenhum, não tem como responder, porque a omissão imprópria é necessário que ocorra resultado. Sem resultado, não aconteceu resultado nenhum, não tem crime. Não tem crime. Quem são os garantes? Quem são os garantidores? São os 3 estabelecidos no parágrafo 2º, artigo 13, na linha A, B e C. Vamos a eles aqui. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, nós temos aí, 3 garantidores. 3 garantidores de que o resultado não vai acontecer. O legislador estabeleceu garantidores.
vocês garantam que o resultado não ocorra. Porque se esse resultado ocorrer, a sua omissão é penalmente relevante. Então, você vai responder pelo resultado que você não evitou. Quem são os garantes? A, B e C. Vamos um por um? Vamos. Primeiro aqui, a linha A. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A lei vai estabelecer quem é que tem essa obrigação. Então, tem que estar descrito na lei quem é o garantidor. Olha aqui um exemplo de crime homicídio impróprio. Artigo 229, texto da Constituição Federal, diz o seguinte: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então você viu ali, ó, vendo aqui, fotozinha de bebê, de criança, pai e mãe é responsável em evitar resultados lesivos, em que a criança se machuque, em que a criança seja lesionada, que a criança venha a morrer. Menino é bicho danado, então tem que cuidar, tem que ficar atento. Quando o pai ou a mãe está ali presente e se omite, o menino está lá no parapeito do apartamento, não tem rede de proteção. E aí o pai faz o quê? Nada. E a mãe faz nada. Estão lá assistindo televisão e o menino lá pendurado. O menino cai, despenca, morre. É omissão de socorro? Não. É homicídio. Homicídio. Responde pelo resultado. Qual foi o resultado? Morte. O que é morte? Homicídio. Aí você avalia se foi homicídio doloso ou se foi homicídio culposo. Mas o crime é de homicídio, porque a omissão é penalmente relevante, porque, segundo a lei, os pais têm o dever de educar, assistir, criar os filhos menores. Então, quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância e não o faz, se omite, responde pelo resultado lesivo. Tá lá a mãe que está presenciando o padrasto estuprar a filha dela. E o que ela faz? Nada. Por que ela não faz? Porque não faz. Ela podia agir? Podia. Mesmo que ela corresse risco, ela podia agir. Mas não agiu? Não. Ela responde por estupro. Por quê? Porque o resultado foi estupro. A conduta, o resultado lá em relação à filha dela foi o crime de estupro. A omissão dela é penalmente relevante e ela é garantidora. Ela tem por lei essa obrigação de cuidado, de proteção, de vigilância. E quando ela não faz, é omissão imprópria. Ela responde por estupro. Estupro. A mãe vai responder por estupro da sua filha, porque ela se omitiu e a omissão é imprópria, porque ela é uma garantidora. Professor, e se ele estuprar a mãe e a filha? A mãe, mesmo assim, ela é condenada também? Ele praticou um estupro em relação à mãe. Ele tem um relacionamento amoroso com ela, mas em algum momento essa mãe não quis uma relação sexual. E aí ele a estuprou. Ele responde por estupro. Em relação à filha que ele estuprava e a mãe sabia e mesmo assim não fez nada, ela, mãe, responde também pelo estupro da filha. Ele vai responder pelo estupro das duas e a mãe responde pelo estupro da filha por conta da sua omissão. Omissão imprópria. Então, a questão aí das crianças, dos filhos. Obrigado, Ingrid, pela pergunta. Professor, um caso assim parecido no condomínio. O regimento prevê que uma criança até 12 anos, ela não pode estar na piscina sozinha. Aí todo sábado, domingo, tem uns 3 capetinhos que descem ali, e eles brincando na piscina, sempre em afogar um outro, e tem lá outros condôminos na piscina, e de repentemente eles
provoca o afogamento de um, e um desses condôminos lá estão lá, ficam só observando, não fazem nada. Os pais serão responsáveis ou aquelas pessoas que estavam ali na piscina também serão punidos pela omissão? Elias, excelente pergunta. Eu e você, novamente, agora num cenário melhor, estamos lá na piscina, tomando uma cervejinha juntos, e tá lá os capetinhas lá na piscina, um afogando o outro. Aí eu olho para você e diz, rapaz, tá afogando, ó, esse menino vai afogar o outro. Ixi, é mesmo, tá afogando, tá morrendo. Aí agora, morreu, o menino morreu, afogou o outro. Eu e você, vamos responder pelo quê? Por homicídio? Não. Nós vamos responder por omissão de socorro. Foi o que nós fizemos. Nós omitimos o socorro. Nós vimos a criança sendo sufocada e não agimos. Artigo 135 do Código Penal. Omissão de socorro, crime próprio. Eu e você. Pai dessa criança. Cadê o pai do menino? Pai do menino, cadê o pai? O pai não estava presente, o pai não sabia. Não tinha conhecimento que o menino estivesse lá. Vai responder por alguma coisa? Não. O pai não responde se ele não tinha conhecimento de que a criança estivesse lá. Agora, se o pai estivesse na nossa mesa, tomando uma com a gente, tomando uma conosco, eu, Elias e o pai do menino. E o pai teve a mesma atitude da gente. Olha o menino lá, sufocando o outro, tá morrendo. O pai responde por homicídio. Doloso, culposo, responde por homicídio. Artigo 121 do Código Penal, homicídio. Eu e você, artigo 135 do Código Penal. Por quê? Porque eu não sou pai, você não é pai, a lei não traz essa obrigação de vigilância, proteção e cuidado que o fez em relação ao artigo 229 do Código da Constituição Federal, onde diz que os pais têm esse dever de assistir, criar e educar. Então, eles são responsáveis. E no caso dele já ter essa costumeira de ir para a piscina ocorrer isso, e já os pais já terem sido avisados desses fatos, e de repentemente um desses momentos acontece o afogamento. Aí o pai, nesse caso, é penalizado? Elias, sim, é penalizado. Basta se fazer o nexo de causalidade, o nexo entre a conduta e o resultado. Você tem uma criança de 4 anos de idade que ele vai para a piscina sozinho, mas os pais autorizaram, deixaram. Por quê? Porque são irresponsáveis. Eles, se acontecer alguma coisa com a criança, vão ser responsabilizados penalmente? Sim. Homicídio culposo, homicídio doloso, aí você faz a avaliação, dentro do que a gente já estudou sobre dolo e sobre culpa. Mas basta você fazer um nexo causal entre conduta e o resultado. Da conduta do pai permissivo, que deixou a criança sozinha na piscina. Essa conduta gerou um resultado? Sim, gerou. Porque o pai foi omisso. E essa omissão é imprópria, porque ele tem um dever de cuidado. Ele responde por homicídio. Aí você avalia se o homicídio que o pai responde foi através de dolo ou através de culpa. Professor? Beleza. Pois não, Gabriel? E digamos que um pai ou uma mãe sai de casa e deixa o filho só em casa, né? Uma criança só em casa. E essa criança faz alguma coisa e essa criança se machuca e acaba morrendo. Os pais vão responder para o crime omissivo impróprio? Gabriel, não existe o crime omissivo próprio. O crime omissivo próprio é apenas uma classificação. Na verdade, o que eles respondem é pelo resultado. O resultado é que é o crime. Se, no seu exemplo, o resultado foi lesão, eles respondem pela lesão. Se, no seu exemplo, o resultado foi morte, eles respondem pela morte. O que é lesão? Lesão corporal do artigo 129. O que é morte?
é homicídio. Homicídio do artigo 121. Então, eles respondem pelo homicídio. Eles respondem pela lesão corporal. E aí a doutrina classifica como crime omissivo impróprio. Por quê? Porque o sujeito era um garantidor. Ele tinha que garantir que o resultado lesivo não ocorresse. E ele fez isso? Não fez. Então, ele responde, sim, pelo resultado. Ok, obrigado. Show. Aqui a conduta também desse pai, lá em São Paulo, que foi omisso, foi gravando o filho, brincando com o leão veio, decepou o braço do menino e o crime dele, homicídio. Responde pelo resultado. Em decorrência de quê? Da sua omissão. A sua omissão foi penalmente relevante, ele era garantidor da linha A, porque ele tem por lei a obrigação de cuidado, de proteção, de vigilância, e ele se omitiu a esse dever. E a omissão dele resultou na lesão corporal de natureza grave. Responde pelo resultado. Nós vimos nessa aula, a questão do artigo 19, da agravação pelo resultado. Vimos a questão da principal classificação dos crimes préter-dolosos. Começamos a ver a questão da conduta comissiva, crimes praticados através de uma ação, crimes omissivos, praticados através de uma não ação, de um comportamento negativo, e que essa classificação em relação aos crimes omissivos se dá em omissivos próprios e omissivos impróprios. E aí a gente já começou a ver os garantidores. São 3, da linha A, B e C do parágrafo 2º do artigo 3. Na próxima aula, vamos dar continuidade para finalizar o estudo dos 3 garantidores. Obrigado pela paciência, por estarem aqui, e até